E essa série, essa mensagem no caso, ela nos traz uma palavra que muitas vezes desespera o nosso coração, que muitas vezes inquieta a nossa alma. Essa palavra dessa noite nos traz a palavra espera. E esperar nem sempre é confortável. A espera, ela gera no nosso coração um sentimento de inquietação. A espera, outras vezes, ela gera em nós um sentimento de desafio. Em outras ocasiões também, esperar, ela acaba, ela destrói, ela nos faz desistir de algo que nós estávamos esperando. E esperar nem sempre é bom. Eu não sei se eu estou aqui diante de um povo que gosta de esperar em filas. Eu tenho um pavor quando eu chego ali na fila, ali do caixa do mercado, e tem uma fila enorme. Eu entro em desespero. Ainda mais quando o caixa ali, ele é uma pessoa muito boa, muito educada e gosta de ficar batendo papo. Aí vai gerando um sentimento assim, eu começo a ficar desesperado. Mas é nas filas de espera que nós observamos as pessoas. Nós muitas vezes encontramos pessoas que reclamam, muitas vezes nós encontramos pessoas impacientes, muitas vezes é o momento que nós estamos passando ali o nosso dedo pelo nosso celular e vemos vários tipos de informação, enfim. Esperar nem sempre é bom. Esperar por uma resposta médica, esperar por uma reconciliação, esperar talvez por uma porta aberta, esperar por algo que foi dito, que foi prometido, mas ainda não chegou, pode ser desesperador. Ainda mais algumas crianças que nós temos aqui na nossa igreja, esperar pelo momento de brincar, esperar pelo momento de mexer no celular, é um apavor. O Benjamin, quando sabe que é sexta-feira, a Laurinha tem uma lousinha, e ela ensinou, ele agora está sendo alfabetizado, então ele já sabe ler algumas coisas, ele já está aprendendo a escrever, e a Laura ensinou uma coisa para ele, uma tática dela, que ela acha que funciona sempre. Então quando chega sexta-feira, ele vai lá e escreve assim na lousinha dele: pai, mãe, posso jogar? Parênteses, sim, ou claro. A Laura não coloca não. Aí se a gente demora, ele escreve embaixo, só 20 minutinhos. E a gente fala, agora não. Muitas vezes eu estou no escritório, aí ele entra lá por diversas vezes. Pai, já é o momento de jogar? Não. E esse momento de espera para eles, é um momento assim, de tortura. Porque eles sabem que é o dia deles mexerem, eles cumpriram todas as tarefas da semana, e eles têm essa expectativa de mexer. Então, nós não gostamos de esperar, né? E é justamente nesse lugar chamado espera que Deus, Ele trata o coração dos seus filhos, porque a espera de Deus, ela não é vazia. Quando Ele nos pede para esperar, Deus Ele está nos preparando, Deus Ele está nos moldando, Deus Ele está nos enchendo daquilo que nós vamos ter que precisar lidar, quando a nossa promessa, ela chegar. Então, a espera que Deus Ele nos permite não é um tempo perdido para nós, mas é um tempo construído no invisível, para o tempo que sustenta o visível da promessa. Nós lemos um texto onde Jesus, ele é elevado aos céus. A promessa do Deus Pai foi liberada sobre a sua igreja. Diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E ali entre o já da promessa e o ainda do não aconteceu o cumprimento, os discípulos, eles estão ali esperando, não na inatividade, mas com fé. Eles estão unânimes na oração, eles estão juntos como igreja, ali no cenáculo. O livro de Atos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Lucas, ele escreve a Teófilo, e
ele está retomando a história que ele começou no Evangelho, que carrega o seu nome, no Evangelho de Lucas. E aqui em Atos, Lucas ele está deixando claro uma coisa para mim e para você, que Jesus ele começou a fazer, Jesus ele está ensinando, e Jesus ele irá continuar, mas agora através da obra do Espírito Santo, através da sua igreja. Então o que nós vemos em Atos não é uma nova obra, não é um novo movimento, mas é uma continuação do plano eterno de Deus, agora em uma nova fase para a igreja. Agora tem uns protagonistas novos, mas o Espírito ainda é o mesmo. E Jesus, ele após ressuscitar, ele está com seus discípulos. Ao contrário do que muitas vezes parece quando nós lemos a Bíblia, que Jesus ele está aparecendo esporadicamente para os seus discípulos, não. Jesus ele está ali ainda ensinando depois de ressuscitado. Jesus ele está falando sobre o reino, Jesus está fortalecendo a fé dos seus discípulos, e Jesus ele está falando para os seus discípulos algo que eles deveriam se preparar, que viriam sobre eles. Então aqui no Monte das Oliveiras, Jesus ele dá a última instrução: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. E essa promessa de Deus tem um nome, chama-se Espírito Santo. Essa promessa é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, que viria para empoderar a sua igreja, que viria para capacitar, que viria para enviar. Aqui nós encontramos os discípulos inquietos, querendo saber sobre tempo, querendo saber sobre datas, queriam saber se aquele era o tempo que Jesus iria restaurar o reino de Israel. Mas Jesus ele muda o foco da conversa e ele diz: não cabe a vocês saberem sobre os tempos de meu Pai, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, porque agora vocês serão as minhas testemunhas. Jesus é elevado aos céus diante deles. A Bíblia diz, Lucas diz, que eles olham para os céus, eles ficam paralisados. Enquanto isso, Deus manda 2 anjos que diz assim: olha, esse Jesus que vocês viram subir, da mesma forma, ele voltará. Com isso, os discípulos, eles voltaram para Jerusalém para fazer o quê? Para reclamar? Não. Para discutirem? Não. Para se desesperarem? Não. Eles voltam para Jerusalém, eles sobem no cenáculo e eles perseveram juntos em oração, em unidade, aguardando até que o céu mova sobre a terra, até que a promessa se cumpra, até que eles vivam o até que do Senhor. Diz que havia cerca de 500 pessoas que viram Jesus, mas os que permaneceram até o dia de Pentecostes foram apenas 120 pessoas. 120 pessoas que decidiram permanecerem unidos, 120 pessoas que decidiram permanecerem e esperarem pela promessa do Senhor. Eles aguardaram com fé, e a fé ela não vive apenas do que já recebeu, não, mas a fé ela também é do crer ainda naquilo que virá. Como eu disse, o problema é que nós não sabemos esperar. O menino muito alegre e espontâneo, ele foi até o lugar onde o seu pai, ele costumava trabalhar em sua casa, e ele veio com um carrinho quebrado, e ele disse assim: pai, você conserta para mim o meu carrinho, porque eu quero brincar com o meu carrinho. O pai disse para o filho: eu irei consertar o seu carro, espera, porque eu vou terminar o que eu estou fazendo, e eu vou consertar o seu carrinho. Alguns minutos passaram, aquele menino começou a andar para casa de um lado para o outro, e de repente ele vai aonde seu pai estava trabalhando, ele pega o seu carrinho todo bravo e dizendo: eu estava esperando que o Senhor consertasse, mas o Senhor ainda não consertou. Muitas vezes nós somos assim com o Senhor também. Nós colocamos diante do Senhor os nossos sonhos, os projetos da nossa vida, colocamos diante do Senhor as nossas dores, esperamos pelo Senhor, só que nós não temos muitas vezes a capacidade de esperar até que a promessa do Senhor, a resposta do Senhor, ela se cumpra
na nossa vida. E esperar até que Ele venha, esperar com fé. Esperar até que Ele venha, é você ter fé, esperar com fé, mesmo que as respostas, elas não sejam completas. Eles estavam inquietos, os discípulos, querendo saber se Jesus iria destruir ali o império de Roma, e se Israel iria dominar. Jesus, ele não repreende os seus discípulos, mas ele redireciona os seus discípulos, dizendo para eles: olha, vocês agora não vão viver mais esperando pelo controle, vocês não vão mais viver com o controle na mão de vocês, não, agora vocês vão viver a partir da confiança em Deus. O problema é que os discípulos, eles estavam olhando para o hoje. Os discípulos, eles estavam olhando para o agora. E Jesus estava dizendo: olha, vocês querem ter o controle de tudo. Vocês querem ter o controle da vida de vocês. Vocês querem ter o controle da missão do Senhor para a vida de vocês. Mas a partir de agora, da promessa do meu Pai, vocês vão aprender a viver a partir da confiança. Há momentos da nossa vida que Jesus, que Deus, Ele não apresenta para nós detalhes, apenas uma palavra: espera. E nesse tempo, nós somos chamados a confiar em Deus. Deus, quando Ele tem um projeto para os seus filhos, quando Ele tem uma missão para os seus filhos, quando Ele tem um propósito para os seus filhos, geralmente Deus, Ele não nos dá detalhes. Deus, Ele nos dá uma palavra, e muitas vezes a palavra que nós temos do Senhor é: espere. E é nesse tempo que Deus, Ele se cala. Mas o fato de Deus, Ele se calar, não quer dizer que Ele virou as costas, que Ele não está conosco. Deus, Ele nos chama não para controlar o tempo, mas Ele te chama para você confiar no Deus do tempo. Viver sobre a palavra do Senhor como filho e filha do Senhor é você não esperar em controlar o tempo da sua vida, mas é você aprender a confiar no Deus do tempo. O problema é que muitas vezes nós estamos paralisados, como os discípulos estavam paralisados olhando para o alto. Nós estamos muitas vezes paralisados porque nós não entendemos o que Deus, Ele está falando, o que Ele está fazendo. Nós ficamos ali presos no tempo da oração e no tempo que ainda não aconteceu. A promessa não se cumpriu. O silêncio de Deus nos confronta. E aí surgem as nossas perguntas: por que, Senhor? Até quando? Quando que vai acontecer, Deus? Será que o Senhor ainda está comigo? Mas Jesus, Ele nos ensina, Ele está nos ensinando na sua palavra, que a fé não se limita em explicações, mas a fé ela é sustentada pela confiança no autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. A fé ela não cresce porque tudo está claro, mas a fé ela floresce mesmo quando tudo parece escuro, porque ela está firmada na luz do caráter de um Deus que é fiel. Veja só o que Jesus faz. Jesus, Ele não fala, Ele não responde as perguntas dos seus discípulos. Jesus, Ele não dá a resposta que eles querem. Jesus dá para eles o que eles precisam. E o que eles precisam? Eles precisam ali aprender a confiar na palavra do Senhor. Eles precisam receber a promessa. Eles precisam receber ali a presença. Eles precisam de propósitos. Você crê que Deus te ama? Deus, Ele não vai te dar a resposta que você quer, Ele vai te dar o que você precisa aos olhos dEle. E o que a igreja do Senhor precisa é da promessa, da presença e de propósito.
Porque sem promessa, não tem sentido a nossa vida. Sem a presença do Senhor, também não faz sentido caminharmos na fé. E sem propósito aqui na igreja, não faz sentido você gastar o seu tempo, o seu domingo, neste lugar. Se você não consegue sobreviver no silêncio de Deus, você não conseguirá servir a Deus. Precisamos crer mesmo quando Deus não fala, precisamos crer mesmo quando nós não estamos vendo Deus, precisamos entender que mesmo calado, Deus segura as nossas mãos. Então, portanto, você não pode paralisar a sua obediência por conta da sua dúvida, não congele a sua esperança por conta do silêncio, não, continue, persevere, porque Deus Ele está fazendo, mesmo que você não entenda, mesmo que eu não entenda, Deus Ele é fiel e Ele virá. Quem espera até que Ele venha, espera com propósito e preparação. Jesus Ele foi claro, deixando um propósito para eles: vocês receberão o poder do Espírito Santo, para que vocês sejam a minha testemunha. Ou seja, Jesus não estava fazendo eles esperar à toa, não, eles estavam sendo preparados para algo muito maior do que eles tinham visto. A promessa do Espírito Santo não é apenas para consolar. O que significa consolar? Consolo é alguém que está perto. Não tem como você consolar alguém longe. O consolo, ele serve quando você está perto, você consola, você abraça, você está com a pessoa. E é isso que o Espírito Santo é, o Deus conosco, o Deus que habita em nós. Mas Ele não é apenas consolo, não. O Senhor também é poder sobre as nossas vidas. Jesus está falando para eles: permaneçam, obedeçam, esperem por aquilo que o meu Pai irá fazer. Porque o Espírito Santo, ele não vem somente para consolar, mas para nos capacitar. E nós estamos olhando para um texto onde eles estão esperando o Pentecostes, mas não como um tempo ocioso, mas como um tempo de incubação espiritual, um tempo de espera. Vai acontecer, mas agora você precisa esperar. E quem entende a promessa, entende que a espera é um treino para que possamos carregar o poder que vem dos céus. A espera de Deus para mim e para a sua vida não é um tempo ocioso. A espera do Senhor não é algo estéril, mas a espera do Senhor, ela é divina, ela é gestacional. A espera que o Senhor ele está falando para o povo naquele momento lembra a espera de Moisés no deserto. Moisés ele foi chamado para libertar o povo de Israel, mas há um tempo de espera, há um tempo de preparação no deserto, porque o homem que confrontaria o faraó primeiro precisava ser confrontado pelo seu Deus. Esse tempo de espera pelo poder que vem do alto também ecoa o silêncio de Ana, que ano após ano ia ao templo, chorava na presença do Senhor, e nem imaginaria que carregaria em tão pouco tempo um profeta para as nações. Ana chorava diante da presença do Senhor, mas não sabia que na verdade um ventre que achava que era estéril, na verdade era um altar onde Deus iria acender um grande fogo. No reino de Deus a espera, ela não é perda de tempo, ela é preparação para o tempo certo para as nossas vidas, porque Deus ele trabalha no invisível, enquanto nós aguardamos com expectativas. Então enquanto você espera, Deus ele está formando a sua maturidade. Enquanto você chora, Deus está treinando a sua fé. E quando você ora, Deus ele está gerando algo muito maior do que você está pedindo, muito maior do que você está esperando, e Ele envia. Então o tempo do Senhor não é um atraso, mas é um útero espiritual, onde Deus ele está movendo um próximo mover. O tempo que Deus ele disse para você de espera, Ele está gerando, está sendo gerado em Deus um tempo para um novo mover para a sua vida.
Mas pastor, eu não estou vendo. Mas você precisa crer mesmo não vendo. Porque quem espera até que Ele venha, precisa também esperar em perseverança e em unidade. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Jesus, Ele está dizendo que um Consolador virá sobre os discípulos, virá sobre a sua igreja. Eu estou entendendo que na nossa caminhada, nós não podemos caminhar sozinhos. Nós não podemos caminhar sozinhos na nossa vida. Por isso que Ele é o Deus conosco, o que caminha junto com seus filhos. O texto diz que eles voltaram para Jerusalém, e eles se reuniram no cenáculo, com perseverança. Eles estavam unânimes em oração. E aqui nós vemos que a unidade e a oração foram a atmosfera da promessa, porque é nesse tempo que eles estavam aguardando, orando juntos, Deus, Ele mandou a promessa. O tempo de espera precisa ser um tempo de oração e de unidade. Não somente no espaço da nossa igreja, mas na sua família. O problema é que quando aparecem as crises, nós queremos resolver as coisas sozinhos. No casamento, quando aparece a primeira crise, a primeira coisa que nós vemos como possibilidade é a separação. Porque está difícil, então eu não quero mais continuar casado, então eu me separo. Ao invés de olharmos juntos o que pode ser restaurado, o que pode ser mudado e melhorado. A promessa de Deus, ela repousa sobre um ambiente de unidade e perseverança. A sua casa precisa ser um ambiente de perseverança e de unidade. Se não houver unidade na sua casa, se não houver perseverança na sua casa, você não conseguirá ser unânimes enquanto igreja. Porque a igreja, ela vai refletir o que acontece na sua casa. Isso nos lembra os muros de Jericó. Uma cidade que era fortificada, ela intimidava o povo. Era uma cidade invencível. E Deus olha para o seu povo, e Deus, Ele não diz para eles guerrearem, não. Deus, Ele diz, marchem. E durante 6 dias, o povo dava uma volta pela cidade, em silêncio. No 7º dia, 7 voltas, e ainda em silêncio. Não fazia sentido militar, não fazia sentido humano, não fazia sentido espiritual, porque Deus estava ensinando algo. Antes do milagre acontecer por fora, ele precisa acontecer por dentro. Antes do povo derrubar os muros de Jerusalém, eles precisavam derrubar os muros dos seus corações. Eles precisavam quebrar os muros da incredulidade, os muros da impaciência, da incredulidade, da independência. Mas a última volta veio, e quando veio a última volta, o grito chegou. E com o grito, os muros caíram. Não por força, não por estratégia, mas porque a obediência, ela permaneceu ali. Antes da manifestação visível, Deus, Ele observa a fidelidade invisível. A fidelidade invisível, perdão. Sabe qual que é a fidelidade invisível? Aquela do nosso coração. Não aquilo que eu projeto na minha boca, mas aquilo que eu guardo no coração. Talvez você esteja dando a volta ainda no 4º dia. Talvez você esteja dando a volta ainda no 6º dia. E você não aguenta mais andar. A volta, ela é muito demorada, a cidade é muito grande, parece que nada se moveu, mas não desista, continua, porque o 7º dia virá, Deus está com você, não desista, continue marchando, continue crendo, porque o grito virá, e com o grito o milagre também virá. Então a igreja que vive em unidade, mesmo na espera, ela carrega um ambiente ideal para o Espírito Santo do Senhor se manifestar. Não há registro na história que Deus, Ele se manifesta em ambientes divididos, mas Ele sempre se manifesta
na unidade, porque a promessa do Espírito, ela não é pessoal, ela não é individual, mas ela é coletiva. O Espírito Santo, ele não veio para manifestar um indivíduo somente, não, ele veio para tocar a todos os corações. Os discípulos, eles não sabiam o dia, eles não sabiam a hora, mas eles sabiam a promessa. Eles estavam entre o quê? Os céus que viram Jesus subir, e a terra que viria e experimentaria o Espírito que desceria sobre todos os povos. Eles aguardaram a promessa, e nesse entre, eles não pararam, eles oraram. Você está entre o quê? Entre a sua oração e entre a resposta que o Senhor ainda não te deu. E como que você está? Permaneça confiando, permaneça em oração. Não ore sozinho, não projete as coisas sozinhos, mas projete as coisas em família. Sonhe com a sua casa, projete com seus filhos. Não faça sozinho, porque no tempo exato, o céu irá romper com fogo e poder e glória. Hoje nós estamos vivendo também o entre. Nós vivemos o entre o Pentecostes que aconteceu e a segunda vinda de Cristo, e Ele vai voltar. Nós vivemos entre Atos 2 e Apocalipse 22, aguardando que o Mestre voltará da mesma forma como Ele foi elevado aos céus. Mas a igreja, ela não espera de braços cruzados. A igreja, ela espera com seus olhos nos céus, com os seus joelhos no chão e com os seus corações em chamas, aguardando o Maranata, aguardando Jesus voltar. Conta-se uma história, eu estou finalizando, o time de adoração pode subir. Conta-se uma história de um leiloeiro que estava fazendo leilão de várias coisas, vários objetos, dentre eles um violino ali riscado, já velho, com as suas cordas desgastadas. O leiloeiro ali, ele não conseguiu uma resposta, mas alguém gritou e disse assim: isso não vale nada. Outros zombaram dizendo: isso é uma madeira velha. Mas de repente alguém no meio da plateia subiu ali onde aquele homem estava, pegou o violino e começou a tocar. Muito experiente, um músico muito famoso, ele começou a tocar ali, e a harmonia que causou naquele ambiente foi muito gostosa, envolveu todo o povo que estava ali. Após ele tocar, ele desceu, o leiloeiro pegou aquele violino e disse: quem dá mais? De repente, começaram a aparecer dezenas e dezenas de valores, e alguém também gritou: o que mudou? E a resposta foi: este ainda é um violino, mas ele foi tocado agora pelas mãos de um grande mestre. Assim também é a igreja. Talvez aos olhos do mundo nós sejamos uma estrutura velha, talvez estamos marcados por crises, talvez por feridas de tempos difíceis, mas quando passamos pela mão do Mestre, Ele nos afia, Ele nos prepara, Ele nos toca para uma sinfonia celestial, onde nós anunciamos: Ele voltará. A igreja só faz sentido se ela estiver nas mãos do Senhor. Nós só temos sentido quando nós estamos nas mãos do Senhor. A igreja afinada pelo Espírito Santo, ela toca canções de eternidade, onde dizemos: Ele voltará. Até que a promessa se cumpra, nós estamos aqui para receber do Senhor. Eu não sei o que é o seu tempo de espera. Eu só sei que Deus, Ele está
Um professor, quando ele aplica uma prova, ele não fica falando, porque se ele fala, ele atrapalha os alunos, o raciocínio dos alunos. Assim Deus é também, quando Ele lança uma palavra para nós de esperança. O que Abraão tinha era apenas: sai da sua terra, da sua parentela, pega a sua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque você vai ser uma bênção. O GPS do seu celular, ele recalcula a rota que você coloca. Você segue ele, mas tem algum momento que o GPS, ele para de falar, porque não tem mais o que falar, quais coordenadas dar, porque o destino já está próximo. Assim também é Deus. Talvez a palavra que você recebeu foi uma palavra de alguns meses atrás, no começo do ano. Talvez você recebeu uma promessa 10 anos atrás, mas continue esperando, porque o Deus que disse espera é o mesmo Deus que irá fazer na sua vida. Se a resposta é por alguma questão médica, se a resposta for por algum projeto que você está sonhando, espere, confie, porque Ele é fiel. E espere a promessa em unidade com perseverança, porque nós precisamos permanecer juntos na casa do Senhor, aguardando. Nós já ouvimos aqui tantos relatos de milagres que aconteceram, de esperas, e esse altar já foi palco e é palco da manifestação da graça de Deus. Por isso a importância de nós estarmos juntos, e hoje mais do que nunca, num culto de celebração da ceia do Senhor, onde assim como a igreja de Atos estava reunida, nós estamos reunidos nessa noite para celebrar ao nosso Deus. E hoje, ao participarmos da mesa, nós não estamos apenas cumprindo um ritual, mas nós estamos fazendo uma declaração que ecoa por séculos. Ele nasceu, Ele habitou entre nós, Ele curou, fez maravilhas, Ele morreu no madeiro, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, mas Ele voltará. Cada vez que nós partimos o pão, cada vez que nós bebemos do cálice, nós estamos unindo o passado, o presente, com o futuro próximo que há de vir. Aleluia. É como se nós estivéssemos dizendo a Deus: Senhor, nós não esquecemos. Quando nós nos reunimos na mesa, nós estamos dizendo para o Senhor: nós estamos aguardando com fé, estamos esperando. Assim como o apóstolo Paulo, ele nos instruiu sobre a igreja, deixando claro sobre a mesa do Senhor: porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje é uma noite de nós celebrarmos não apenas um memorial do que Ele nos mandou celebrar, não, mas nós estamos fazendo um anúncio vivo nos nossos corações. Nós estamos declarando que Ele ainda voltará. Hoje, ao comermos do pão, nós estamos lembrando que o corpo dele foi moído na cruz. Hoje, ao bebermos do cálice, nós estamos trazendo a memória sobre um sangue que nos purifica de todo o pecado. Mas hoje, ao celebrarmos a ceia, nós também estamos olhando para o alto. Nós também estamos olhando para o céu, com os olhos fixos na eternidade, sabendo, esperando que a trombeta irá tocar, e que o Rei, através das nuvens, irá retornar. Portanto, a mesa do Senhor, ela está pronta. É um altar de esperança, é uma trincheira de resistência espiritual, um farol na escuridão, um chamado que arde até a eternidade. Hoje nós estamos celebrando o Cristo que ainda virá, até que Ele volte, até que Ele venha.
a igreja permanece unida em perseverança, porque séculos e séculos passaram, o mundo se levantou tantas e tantas vezes, mas a igreja resistiu. Eu me lembro quando eu fazia alguns seminários, e eu lembro de que as estatísticas eram sempre as mesmas. Várias outras religiões estão crescendo, os muçulmanos estão crescendo, o espiritismo está crescendo, tudo está crescendo. Mas a verdade é que a igreja, mesmo vendo esses movimentos, a igreja ela não para, a igreja ela avança, ela permanece. E nós cremos que o noivo ele não retardará, mas ele voltará. Por isso nós vamos hoje, nessa noite, eu quero convidar você nessa noite a tomar o pão com reverência, a você beber do cálice com gratidão e esperar com fervor, porque o céu prometeu e ele virá. Amém?